falando daquilo que é a característica fundamental da sociedade romana antiga, o predomínio de três características básicas, o escravismo, o expansionismo e o militarismo, tá? Que fazem com que a economia de Roma funcione dessa maneira, e um interdepende do outro. Se você tirar uma dessas peças de Roma, ela cai. Só tem expansionismo por causa do militarismo, certo? Só tem escravismo por causa do expansionismo, certo? E só tem militarismo por causa do escravismo, e assim sucessivamente. Falei para vocês que você tem três sociedades escravistas na história: Roma Antiga, Brasil colonial e Estados Unidos colonial, e acerca das diferenças entre o escravismo antigo e o escravismo moderno. Gente, tomem muito cuidado, porque olha aqui, ó, escravismo moderno não é hoje. Nós não vivemos na idade moderna, nós estamos na idade contemporânea. Portanto, na idade contemporânea, você tem o escravismo moderno, na idade moderna. Aquilo que existe, resquício de escravidão ainda hoje, é chamado de escravidão, não mais escravismo, tá? Escravidão contemporânea. Aí falei do conceito geral de escravidão, certo? Colocar a outra pessoa a servir, a perda da liberdade é um processo violento de apropriação do corpo e da vida do cativo da outra pessoa, e pode-se fazer qualquer coisa com esta pessoa. Isso é importante salientar. E nós vamos pegar a Roma, por exemplo, você tinha, principalmente no começo da escravidão, quando era uma coisa de guerra, principalmente, os romanos, eles pegavam muitas vezes os escravos que eram escravizados e levados para Roma. Lembra que eu falei que existe uma diferença, tá? Você tem escravos que são capturados em guerra, tem alguns que morrem, e morrer na guerra é um negócio honrado. Tá? Se um guerreiro, por exemplo, um cara que fosse para lutar, ele se entregasse, ele era considerado que ele ia virar escravo mesmo. Né? O pior tipo de escravidão para ele, porque ele era preferível morrer lutando do que virar escravo, porque o escravo é um ser sem honra. O escravo é um ser que não é dono do próprio corpo, da própria mente, da própria vida. E os romanos faziam um negócio terrível com os escravos para mostrar para eles que aquela situação deles era a seguinte: ó, você não é dono mais do seu corpo, você não é dono mais da sua vida. E algumas pessoas do povo que são levadas para Roma, esses para sentir na pele de que eles eram escravos e que eles não eram mais donos do próprio corpo, os romanos faziam muitas vezes a chamada curra coletiva. Isso mesmo. Os escravos eram estuprados por romanos, e aí não importa se eles eram homens ou mulheres, tá? Eles eram estuprados porque eles estavam sendo avisados, aquilo era uma mostragem. Você não é dono mais da sua vida, você não é dono mais do seu corpo. Você perdeu aquilo que você tem de mais importante no mundo antigo, que é a liberdade, que é a honra de ser livre. Isso é fundamental para se entender essa escravidão antiga. Né? Você perder a liberdade é a pior coisa que existe no mundo. Uma outra questão que eu falei que é importante, né? Na escravidão antiga, ela não se baseia em ideias raciais, portanto, não importa para os romanos cor de pele, características físicas dos caras que estão sendo escravizados. Você vai ter desde pessoas que têm a pele mais escura, o nariz adinunco, são baixinhos, troncudos, cabelo enrolado, crespo, até alemãozinho. Não existe Alemanha na época, tá? Mas é para vocês entenderem. O cara que era branquelo, de olho claro e cabelo claro. Embora a Germânia não fosse dominada pelos romanos, porque os romanos achavam que aquilo não valia nada. E realmente era uma região muito pobre, eles achavam que não serve. Pra vocês terem uma ideia, os romanos foram grandes construtores, tá? Falei para vocês, muita parte do que eles construíram vem do tipo de arquitetura que era dos etruscos. Os romanos também aprendiam muito com os outros povos, é uma coisa muito interessante no Império Romano. Ele pega a característica dos outros impérios para ele.
Então, eles aprendiam muita coisa de construção, que eles fizeram construções magníficas, coisas absurdamente gigantes, tá? Como o aqueduto de Roma, os grandes templos, os fóruns, né, os prédios públicos, e eles pegavam características desses outros povos que eles dominavam para eles, então características de construções, né? Eles chegaram no momento e eles atravessam o Rio Reno. E para atravessar o rio, o que eles fazem? Eles constroem uma ponte de madeira, corda e outros materiais, mas basicamente madeira e corda. Eles vão trançando, amarrando isso e amarrando uma prancha de madeira aqui para que os exércitos romanos pudessem passar. E eles fazem isso com os povos que estão do outro lado, olhando aquilo de longe e morrendo de medo. Fala, meu, lascou. Lascou a batatinha agora. Olha os romanos vindo aí. Nessa época, Roma já é poderosíssima, já está conquistando tudo quanto é lugar, todo mundo morria de medo, era um, né, fortíssimo. E quando eles, por exemplo, terminaram a ponte para passar, eles entraram, batalhões, né, as chamadas legiões romanas, algumas entraram, deram uma andada pela região ali perto de onde estava a ponte, foram embora desmontando a ponte. Foram embora. Imagina os caras do outro lado, né? Os caras foram embora, meu! Nossa, porque é óbvio, nesse momento todo mundo morre de medo de Roma, mas a Germânia, essa região norte da Europa, é muito pobre e ninguém, os romanos não têm o mínimo interesse. Aliás, em Roma, como grande parte da história, até o século XVIII, a parte mais rica do mundo é a China, a Índia e o Oriente Médio. E parte do norte da África ali, riquíssimo. Tanto é que as províncias mais ricas de Roma eram no Oriente. Aquela região que Alexandre o Grande conquistou, o antigo Império Persa, era dali que vinha a maior parte das riquezas que Roma abastecia a cidade de Roma, que vai virar um negócio maluco depois em termos de necessidade de abastecimento, porque a população romana cresceu mais do que bolo cheio de fermento. Outra coisa que eu falei para vocês ontem, os romanos aproveitam pessoas de acordo com suas habilidades. Então, diferente da escravidão moderna, que eu falei para vocês, olha, na escravidão moderna, não aproveitam as habilidades das pessoas. Então, você tem gente que vem cortar cana no Brasil, que é filósofo, príncipe, marceneiro, soldado, seja o que for. Em Roma, não. Claro que não dá para os romanos fazerem isso com todo mundo, tá? Até porque a maior parte das pessoas que os romanos dominavam eram guerreiros. Eram agricultores que pegavam em arma e iam lutar contra Roma. Mas quando eles chegavam a algum povo que eles percebiam que, pô, esses caras são diferentes, vamos utilizar. O exemplo mais claro, a Grécia. Né, o exemplo mais claro de todos, a Grécia, onde eles usam o conhecimento filosófico, arquitetônico, artístico, musical, que os gregos têm aquele boom, florescimento cultural que a democracia grega tinha feito séculos antes. Isso tem heranças dentro da Grécia, tanto é que Alexandre o Grande pegou isso, expandiu. Então, isso existe ainda, de certa forma, dentro da Grécia. Os romanos chegam, ficam admiradíssimos e levam pessoas da Grécia para dar aula para eles. O cara era escravo e dava aula. Tá? Para ensinar os romanos a fazer arquitetura, escultura e tudo mais. Aí vem a chamada cultura greco-romana. Simples, eles pilharam várias obras de artes da Grécia. Eles roubaram as obras de arte. Eles pegavam essas obras de arte e levavam para dentro de Roma, para poder copiar, para poder aprender como fazer. Então, tem coisas que deixaram de estar na Grécia, da Grécia Antiga, porque os romanos levaram embora. Tá? Evidentemente que a cultura grega e a cultura romana tem diferença. Você pegar os especialistas, eles vão mostrar. Os romanos, por exemplo, dão muito mais importância para a questão de guerra. Né? Eles adaptam não só os temas, mas algumas formas de fazer a arte também. Por exemplo, surge em Roma uma coisa que lembra que quando você pega as colunas gregas, colunas jônias, dóricas, tem todo
aquele adereço que se faz na parte alta da coluna, né? Você tem colunas gregas que são feitas de pessoas, né? Com aquele que eu mostrei para vocês que eram mulheres assim, que seguravam enorme de uma fachada. Os romanos começam a fazer um outro tipo de coluna, que é uma coluna que você lê a história de uma guerra quando você vai acompanhando desde baixo a coluna. Então é como se a coluna fosse uma história em quadrinhos, vamos assim, para que vocês entendam, né? Você vai acompanhando o que está acontecendo numa guerra e vai até lá em cima na vitória romana nessa guerra. Coisa que os romanos também davam muita importância, embora também dessem importância para a vida, tudo mais, até pela influência grega. Então, voltando aqui a Roma, porque eu falei para vocês, essa pirâmide de escravos ela vai crescendo e vai se tornar a maior parte da população, vai passar disso daqui, que são os plebeus, tá? Evidentemente, se você pegar a população romana, a grande maioria plebeus e clientes, principalmente os plebeus, tá? Os patrícios são em menor número. O escravo não é população romana em si, ele é um estrangeiro que está lá como escravo. Um outro detalhe importante. Se você olhar bem, a palavra patrício vem de patri. Patriarcal vem de pai. Patri, pai. Os patrícios diziam para as pessoas que eles eram os descendentes diretos dos latinos, que, segundo os patrícios, foram os primeiros que chegaram a Roma. E quem seriam os latinos? Os latinos, eles são pessoas que são descendentes diretos de Rômulo. Lembra os dois irmãos? A lenda, um matou o outro, o Rômulo matou o irmão Remo, e o Rômulo foi o primeiro rei de Roma. Então os patrícios diziam para todo mundo, olha, o Rômulo foi o primeiro rei, e esse primeiro rei, ele aqui deu origem para a cidade, ele é principal, por isso que nós patrícios somos os mais importantes, temos mais direitos, temos direito às terras. Tem uma coisa fundamental que envolve toda a sociedade antiga, que é o seguinte, o acesso aos direitos nas sociedades antigas, tá? Está diretamente relacionado com a propriedade de terras. Exemplo, patrícios em Roma. Os patrícios diziam, nós somos descendentes dos latinos. Os latinos são descendentes diretos de Rômulo, que fundou a cidade. Portanto, nós temos direito às terras. E essa questão, né, se você pegar os eupátridas, eles diziam que eles eram os descendentes dos dórios, eupátridas lá em Atenas. Olha, nós somos descendentes dos dórios. Lembra lá do período anterior ao Homero, os dórios invadiram a Grécia, dominaram tudo quanto é região, se misturaram com os outros em forma de dominação violenta, onde eles venceram todos os outros. Então tá aí, ó, né? Você tem essa visão, ela predomina nas sociedades da antiguidade. Tomem cuidado quando vocês usarem a palavra antiga, antiguidade. É muito comum o aluno novinho, vocês, tudo quanto é coisa passando de vocês, antigo. Gente, cuidado, a palavra antiga em história se refere à história antiga. Então, por exemplo, eu vou falar do Brasil colonial, eu não posso falar a escravidão antigamente, ela era. Não, como assim? Antigamente você está falando de Roma. Está falando da escravidão em Roma? Não, é do Brasil, na época da colônia. Então escreva a escravidão colonial. A escravidão no Brasil colonial, ou fale a escravidão no Brasil colonial. Você precisa delimitar onde você está falando, porque antigo, cara, a história do mundo tem 55 mil anos, pelo menos. Então, peraí, como é que você vai falar antiga? Então, quando eu escrevi aqui, ó, o acesso aos direitos nas sociedades antigas, porque eu estou falando da antiguidade aqui. Então, tudo bem.
Agora, se eu vou usar um outro período da história, tem que tomar muito cuidado com a palavra antiga. Uma outra coisinha importante, né, que aí está no mapinha aqui, ó, esse mapinha de Roma, para mostrar para vocês. Então, eu havia mostrado primeiramente aqui, ó, expansão territorial. Roma, quando ela foi fundada. 50 anos depois, Roma dominou uma região maior, tá? 200 anos depois, uma região um pouco maior ainda. Tem, olha uma coisa interessante, saída para o mar, tá? Que vai ser importante no comércio de Roma. Se você pegar 50 antes de Cristo, está falando da República, é 509 antes de Cristo quando se institui a República. Então, você tem aqui uma seguinte característica. Este período que vai aqui, ó, até aqui, é ainda dentro da monarquia, e dentro da república, quando a república estiver começando, a monarquia cresceu Roma até aqui, ó. Pegou um lago, terras mais altas aqui, pode ver que os rios começam daqui, ó. Tu tem que fazer análise geográfica aqui da questão, certo? Pegou saída para o mar, vários rios. Aqui você tem o começo da República. Depois vai acontecer isso daqui, ó. Na República, você vai ter uma expansão romana. Roma, aquela mesma micro-região que a gente está vendo aqui, ó, é o chamado Lácio, que é a região onde está Roma, tá? Onde os latinos, sabinos, chegaram e fundaram Roma. Pode ver que a Etrúria está um pouco ao norte, que são os etruscos, e aí, dentro do período republicano, eles começam a expandir para cá, ó. Eles vão para Etrúria, eles vão para o sul do Lácio, eles vão aqui para onde estão os outros povos, todos eles chamados de italiotas, e depois eles vão aqui se expandir para a chamada Magna Grécia, no sul da Itália. A Magna Grécia é aquela região que foi uma colônia grega. Então, no período republicano, eles começam essa expansão, depois eles vão vir para cá, ó. Aí eles vão para o norte, dominar, eles vão passar pelos Alpes e vão dominar outras regiões já no período republicano. Mas no começo da República, essa expansão aqui em detalhe. Esses povos que estão aqui perto, bem perto de Roma, os romanos fizeram acordos com eles, muitas vezes. Não aqui, tá? Aqui. Lácio, Netrúria, eles fizeram acordos. Então, olha, vocês vão ser parte da nossa sociedade também, só que daqui para frente a gente vai lutar contra todo mundo para continuar conquistando outras regiões. E isso vai acontecer durante a República e depois durante o Império. Muitas conquistas, só que tem alguns momentos em Roma que os romanos voltam a fazer acordo com outras sociedades, outras elites, mas a gente vai discutir isso lá mais para frente. Porque os romanos, eles perceberam que para poder sobreviver, eles precisariam fazer um expansionismo, tal como os gregos fizeram expansionismo, criar colônias, os romanos pensaram nisso também. Então, eles começam um pequeno expansionismo. E aí depois nós vamos voltar aqui, dentro da sociedade romana, nós vamos falar pouco mais para frente daquilo que são as lutas da plebe. A plebe romana vai lutar por direitos. Isso vai marcar também o expansionismo romano. E, a partir desse acordo com alguns povos, eles começam a atacar outras regiões, como, por exemplo, a Magna Grécia. Aqui eles atacam. E mais de uma vez. Tá? Nesse começo da República tem 2 grandes ataques à Magna Grécia, porque eles atacam, expulsam os gregos voltam e eles atacam de novo. E vão fazer um acordo militar e de divisão do que vier, e contra os outros povos nós vamos lutar, principalmente a hora que eles começarem a atacar para cá. Ó. Eles vão pegar outros povos que vivem aqui e vão atacando esses outros povos, depois passando pelos Alpes, atacando a Europa. Para esses povos que estavam ali, era interessante, porque isso significa butim. Né? Butim é aquilo que você ganha numa expansão militar, quando você saqueia os seus inimigos. Então, o butim, o fruto do saque,
era interessante. Normalmente, nas guerras da antiguidade, uma das coisas que mais chamava a atenção dos caras era o saque, né? Ah, eu guerreio contra os povos aqui e vou saquear as riquezas deles.